Agora no De Bem com a Vida é segunda-feira, nós estamos a apenas 5 dias da Marcha para Jesus, mas hoje a gente vai falar agora um pouquinho sobre saúde. A tão odiada acne não é uma coisa só de adolescente, não. Há muitas mulheres e homens que sofrem desse mal mesmo na fase adulta. Para lidar com esse problema, é preciso entender um pouquinho das causas e dos fatores responsáveis pelo aparecimento das tão odiadas e temidas espinhas. Até mesmo a alimentação pode influenciar nesse processo. Para esclarecer essas dúvidas, hoje o De Bem com a Vida recebe o Dr. Adriano Almeida, que é médico, pós-graduado em dermatologia e tricologista também. Tudo bem, doutor Adriano? É um prazer estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a saúde da pele. Por que algumas pessoas, mesmo na fase adulta, continuam tendo problemas com espinhas? Olha, isso, na maioria das vezes, é devido aos distúrbios endócrinos. Muitas vezes essas pessoas também, mesmo na fase adulta, têm uma oleosidade excessiva da pele. Então, a conformação da sua pele, das suas glândulas sebáceas, produzem essa oleosidade em excesso. Então, muitos fatores, né, desencadeiam essas pústulas, esses nódulos. Muitas vezes as pessoas têm acne graves na idade adulta. Às vezes até durante a adolescência não teve acne tão grave, né, e na idade adulta pode passar a desenvolver. O uso de algumas medicações também, como os corticosteroides, também podem induzir a formação da acne se esses forem usados a partir da idade adulta, o que muitas vezes não ocorreu na adolescência. Então, esses são os principais motivos do desenvolvimento da acne na idade adulta. Então, pode ser alimentação, oleosidade ou medicamentos. E os distúrbios endócrinos também. E os distúrbios endócrinos. A alimentação, não há nada comprovado de que ela está relacionada. Que ela está bem relacionada. Essa história, então, comeu muito chocolate, estourou espinha, é mito ou verdade? O que acontece em relação ao chocolate? Porque o chocolate é o grande vilão. A sobrecarga de açúcar e de gordura, independente do alimento, este sim pode estar desencadeando o aparecimento da acne. Então, independente se for chocolate ou se for qualquer outro doce... Fritura. Isso, esses picos glicêmicos, nós dizemos, né? Então, assim, você come muitas vezes não de uma forma constante, mas come de uma vez só muito açúcar ou muita gordura. Isso sim pode desenvolver o aparecimento da acne. Vamos ver mitos e verdades aqui no nosso De Bem com a Vida. Você pode fazer sua pergunta também aqui pra gente, tá? É só você participar no Face De Bem com a Vida TV. O nosso site do programa também tá lindo, debemcoavida.tv.br, ou no Face De Bem com a Vida Oficial. Você participa com a gente, doutor Adriano Almeida, respondendo hoje os mitos e as verdades sobre as espinhas. Vamos para o primeiro mito ou verdade. Vamos lá. Usar hidratante e protetor solar causa mais espinhas? Olha, isso aí eu vou responder de uma forma ponderada. Por quê? Se você usar hidratante, ele sim pode causar acne, porque aumenta a oleosidade da pele. Então, você não deve estar usando uma pele oleosa, uma pele acneica, não deve estar usando hidratante, principalmente na face. Não é todo hidratante que é bom para todo tipo de pele. Na verdade, se você tem uma pele extremamente oleosa, você nem tem necessidade de usar hidratante. É mesmo? Sim. Quanto ao protetor solar, aí nós vamos dizer que se você usar um protetor solar cremoso ou uma loção cremosa, aí sim esse protetor solar pode gerar acne. Então isso não é mito, é verdade. É verdade. Agora você deve usar um protetor solar sim, porém você vai optar por um protetor solar que seja com toque seco, que seja um gel aquoso. Então é o veículo do protetor solar que pode estar ou não induzindo a formação da acne. Sem fazer propaganda de ninguém, patrocínio zero, eu uso aquele Minesoil da Rock e eu amo. Que é Oil Control também. Que é Oil Control. Isso. Ele é incrível, ele é cheiroso, ele não tem aquela textura. E eu uso o 30 e o 70. Quando no inverno eu uso 30, que eu gosto ainda mais. E o 70. E é ótimo, né? Porque são protetores solares mais modernos, assim como este que você citou,
e que eles absorvem a oleosidade da pele. Então, mantém esse toque seco, mantém um toque aveludado da pele. E não tem aquela textura que não espalha, que é grosso, que você não consegue nem espalhar. Hoje nós temos cosméticos com boa espalhabilidade, né? Os cosméticos se aderem bem à pele, que já tem uma protetor, fragrância, né? que já tem protetor, que tem uma fragrância muitas vezes agradável, porque você usar um cosmético que o cheiro seja muito ruim. Todo dia de manhã? Ou que fica aquele cheiro de praia que todo mundo fala, né? Usa o protetor solar que só tem cheiro de praia. Você não quer acordar, tomar banho e ficar com aquele cheiro de praia. Esse aí tem um cheirinho muito bom. Então, hoje, cada dia que passa, tendo cosméticos mais agradáveis. Então, isso é muito importante para a adesão do paciente. Isso é importante quando a pessoa for escolher, né, doutora Adriana? Porque aí a pessoa vai ter alegria, prazer de usar todos os dias. Isso, às vezes as pessoas pensam, eu posso usar qualquer protetor solar a partir de 30, porque é o que é recomendado, mas não é muito bem assim. Você tem que usar um protetor solar específico para a sua pele, por isso que muitas vezes é importante a orientação de um médico. É fundamental. Para que você não venha ter problemas, muitas vezes, não com a proteção do protetor solar, mas sim com o veículo que às vezes ele está empregado e que esse veículo possa trazer um dano ou outro à sua pele. Se você também tem uma pele extremamente ressecada e usar um protetor solar em gel, isso vai promover um ressecamento maior ainda da sua pele. E vai piorar E vai piorar, muitas vezes, da coceira e assim vai. E aí a coceira estraga tudo. Vamos ler mais um mito ou verdade? É correto espremer cravos para que não se desenvolvam espinhas? Na verdade, são duas coisas diferentes. O cravo é o comedão que a gente fala, que é aquele pretinho, né? E a espinha é a pústula, aquela amarela, né? Se você tiver... Cravo não vira espinha. Cravo não vira espinha. Cravo é cravo, espinha, espinha, espinha. Será que as pessoas de casa sabem disso? É importante saber. Quanto aos cravos, a única forma, né, a forma mais efetiva de você estar realmente tirando, eliminando ele, é na limpeza de pele, fazendo a extração. Quanto à espinha, que é a pústula amarelinha, se você tiver alguém, ou médico, ou algum profissional que possa fazer uma higiene adequada da pele, usar um antisséptico e depois com agulha estéril romper aquela pústula, é o ideal, porque é um abscesso. E aí você consegue drenar esse abscesso. Mas não perfurar, apertar, isso é ruim, porque muitas vezes você traumatiza, a área que está em volta, a pústula é contaminada também, porque tem bactérias ali. Então, não é interessante você ficar espremendo. Então, muitas vezes é em casa. Mas se a pessoa for espremer em casa, doutor, quais os cuidados que ela deve ter? Depois do banho, com as mãos limpas? Primeiro precisa lavar esse rosto com sabonete mesmo, né? Às vezes com sabonete anti-acne, que muitas vezes já tem antisséptico, né? Passar álcool 70% ou clorexidine, que muitas vezes você encontra na farmácia, esse tipo de antisséptico. Então, lavou o rosto, pegou aquela espinha, passou álcool ali. Álcool ou clorexidine, álcool 70, que é o antisséptico, tá certo? E aí você pode, com agulha estéreo também, né? Aquela você agulha que vem lacradinha toda, tirar a agulha e só fazer um furinho ali. Né? E às vezes com o verso da agulha mesmo, que é a parte que vai a seringa. Então você aperta ali, ó, suavemente ela já drena. Né? Ótimo. Então seria a forma ideal de tirar uma espinha. Se você pudesse drenar esse abscesso, né? E aí, para quem já faz acompanhamento médico, passar um antibiótico tópico, que muitas vezes essas pessoas já têm em casa, né? Porque já está fazendo um tratamento de acne, então passa um antibiótico tópico onde você drenou a espinha. Esse seria o ideal. Isso seria o ideal para quem não aguenta esperar até ir, porque também é um pouco desconfortável. Para quem tem muitas, é difícil. Muitas vezes o próprio médico orienta o paciente a fazer assim, para quem tem muita espinha, porque não dá para ir todo dia no médico para drenar uma pústula. E não dá para ficar com aquele monte de pontinho branco, é muito antiestético, né? Com certeza. É um pouco falta de higiene. Passa uma falta de higiene. Mais um mito ou verdade, hoje falando sobre espinhas aqui no De Bem com a Vida com o doutor Adriano. Herança genética influencia o aparecimento de cravos e espinhas? O que acontece? Muitas vezes, né, essa transferência genética passa através da função das glândulas sebáceas. Então, muitas vezes, os pais que tenham aquela pele extremamente oleosa, os filhos vêm a ter a pele da mesma forma.
Então, sim, pode estar tendo a acne, né? Mas devido à oleosidade excessiva que as suas glândulas sebáceas muitas vezes produzem. Né? E também acontece de mães que já tiveram síndrome do ovário policístico, né, que contribui para o desenvolvimento da acne, transferir isso para as filhas. Então, os filhos, não que isso seja congênito, né, mas muitas vezes as filhas de mães com síndrome de ovário policístico também vêm a ter o ovário policístico. E o ovário policístico é um dos grandes motivos da acne nas mulheres? Com certeza. É um dos maiores motivos da acne na feminina. Pode ficar atenta a isso. Com certeza. Toda mulher com acne deve ser investigada síndrome do ovário policístico. Tem mais um mito ou verdade nessa segunda-feira do De Bem com a Vida, hoje, doutor Adriano, esclarecendo todas as dúvidas. O que você trouxe aqui pra gente, doutor? Aqui nós temos o que nós muitas vezes usamos. Na síndrome do ovário policístico, como tem em suas mãos, nós temos um contraceptivo. Né? Os contraceptivos ajudam a regular a função dos ovários, tá certo? Favorecendo, então, o desaparecimento ou o tratamento da acne. Olha só que maravilha. E esse aqui? Temos também aí um derivado um derivado retinóico, não é do ácido retinóico, mas é um derivado retinóico, tá certo? Do ácido naftálico. E que muitas vezes trata também da acne, tirando aquele excesso de oleosidade. Isso é um tratamento passa sobre a acne, passa no rosto todo. Né? Controla a oleosidade do rosto todo. Então hoje já tem pomadas que auxiliam. Que auxiliam no tratamento da acne. Se uma menina tomar um anticoncepcional com mais um medicamento orientado pelo dermatologista, claro, ela consegue ter uma evolução de quantos por cento da pele? Muitas vezes até 100%. Até 100%? Fica sem acne. Olha só, e às vezes é tão desconfortável. Esse aqui é uma opção ótima também de protetor, Isso, esse é um protetor solar também toque seco. É ótimo esse aqui também, então, para quem está procurando um. Inclusive tem ele color, né? Então muitas vezes você tem aquelas pústulas ou mesmo quando tem aquelas lesões que ficam avermelhadas. Então você pode estar optando por um protetor solar com base para tampar a coloração que muitas vezes não está uniforme da pele. Temos os sabonetes que podem ser líquido ou pode ser barra. Né? Muitas vezes, quando você tem uma acne mais grave, você até tem a opção de usar barra, que ele tira mais a oleosidade da pele. Ou o líquido no rosto. O líquido para aquela acne que não é muito agressiva, né? Que não está bem instalada. Né? O ácido azelaico também é uma boa opção para a acne da mulher adulta, que muitas vezes não está muito com a intenção de usar um antibiótico pesado, não é uma acne tão grave. Né? E o ácido azelaico também contribui para clarear a pele. Né? Aquelas manchinhas que muitas vezes são deixadas pela acne. Você vai deixar de presente para mim. Vou deixar para você. Que cada vez que você se espreme fica uma manchinha, né? Principalmente quem tem pele morena. Né? Mais ainda? Mais ainda. Né? Aí a pele fica toda pintada. Pintadinha. E se não usa protetor solar, essas manchas muitas vezes perduram por muito tempo. Por muito tempo, e mancha é difícil de corrigir, né? Muito difícil, né? Mancha não é muito fácil de estar tratando, mancha não é muito fácil de estar fazendo com que ela desapareça. Então, a melhor coisa é evitar fazer a expressão das espinhas. Muitas vezes é melhor esperar elas evoluírem para que você não venha a ter manchas na sua pele. Mas o último mito ou verdade para a gente encerrar hoje, todas as dúvidas hoje, doutor Adriano, falando tudo sobre as espinhas aqui nos Bem com a Vida. Essa é boa, essa é do tempo da vovó, hein? Pasta de dente seca espinhas? Olha, tem que ter muito cuidado. A pasta de dente ela pode promover uma queimadura na pele. Gente, arde demais. Isso, e essa queimadura pode gerar uma mancha. Então, não é o tratamento ideal para se fazer para a acne. Nós vimos que tem uma série, temos cremes, temos sabonetes, temos antibióticos orais também, que muitas vezes lançamos mão quando tem uma acne mais grave. E resolve, né? Resolve. E tem ainda a isotretinoína, que é uma medicação que causa atrofia da glândula sebácea. Olha! Então, a glândula sebácea deixa de produzir aquela oleosidade excessiva. Ótimo. Né? E você passa a ter uma pele com uma oleosidade natural, uma oleosidade que seja normal e que não induza a acne. Hoje a Como é que chama aquele tratamento super forte que as pessoas têm medo até que pode causar esterilidade? Tudo? É com a isotretinoína. Na verdade, a isotretinoína ela pode causar má formação fetal. Isso. Se você engravidar
fazendo durante uso da medicação. Hoje tá. a isotretinoína está bem difundida, está sendo usada também para rejuvenescimento em doses menores, né, para manter uma pele mais jovem. Então, tem que tomar com muito cuidado, não está proscrito, mas não é um tratamento resolve, forte, né? resolve bem. Teve um sobrinho que fez esse tratamento e ele realmente, porque é um período que a pessoa toma, né? Sim. Mas ele tem um efeito prolongado do resultado. Por toda a vida. Se você tomar no período ideal, de acordo com o peso de cada um, né? É prescrito baseado no peso de cada paciente. Se você tomar corretamente, você tem realmente a atrofia da glândula sebácea e você não volta a ter acne de forma grave, né? Uma ou outra pústula pode acontecer. Mas aquele aspecto do rosto cheio de acne, ele desaparece. Desaparece, completamente. Completamente. Muito bem, doutor Adriano Almeida, hoje falando tudo sobre acne e espinhas. Para quem quiser conhecer mais ou dúvidas, doutor adrianoalmeida.com.br, doutoradrianoalmeida.com.br.